Amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando no meu canal, que se inscreveu agora, gratidão. Para você que ainda vai se inscrever, minha gratidão também. A gente começa com um sonho, por quê? Porque o sonho a gente não deve esquecer nunca. O ser humano só morre quando ele deixa de sonhar. Porque tem muita gente que está vivo, mas não sonha mais, não acredita em si mesmo. E a gente precisa mudar o foco da nossa vida, a gente precisa mudar o rumo dos nossos pensamentos. Por quê? Porque as coisas são muito tensas, né? Existe muita tensão no nosso cotidiano, muita cobrança, muita responsabilidade. Viver é extremamente penoso para muitas pessoas. Mas por que é penoso para a gente, para a maioria de nós? Porque nós estamos tão acomodados a focar somente no problema e a gente esquece de ver que a energia que nós gastamos pensando no problema, a gente só aumenta. A gente tem que ter um minuto de pausa, de reflexão e ver todas as possibilidades que a gente tem disponível para resolver aquela situação. Se for algo extremamente complicado, impossível, o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar, refletir e fazer a melhor escolha, aquela, né, que vai trazer para nós o que realmente a gente precisa. Eu sempre digo que os maiores obstáculos da nossa vida são os nossos próprios obstáculos em reconhecer a nossa capacidade de transmutar, de fazer diferente. A gente quer mudança, mas a gente parece que a vida é muito repetitiva. A gente quer mudança agindo da mesma forma. A gente quer mudança sem buscar novas perspectivas na nossa vida, fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas falhas. Então, é um momento que a gente precisa tirar do nosso dia para a gente refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos acertos, sobre os nossos erros, sobre as nossas dores, porque todos nós trazemos na nossa alma registros, nós somos almas antigas e nós trazemos registros de outras existências, resgates que precisam ser feitos e de que maneira a gente enfrenta o nosso dia, com sabedoria, com entendimento, com aceitação, com muita fé em Deus, que a gente está aqui e existe um propósito e que tudo vai se cumprir. A gente sofre muito por ansiedade, por antecipação, talvez a gente nem imagina, né? Assim, a gente pensa em realizar determinada coisa, mas antes de pensar na projeção daquilo que a gente quer, a gente já pensa primeiro nos obstáculos que a gente tem para realizar. Então, olha, não é que a gente tem que ser ilusório, criar fantasias, viver fora da realidade e só dizer, eu vou pensar positivamente e as coisas vão acontecer, vão se materializar. Isso aí é enganoso. Na verdade, o que nós precisamos é levantar todos os questionamentos de quais as possibilidades eu tenho para realizar esse tipo de atitude ou de negócio ou de coisas que eu quero fazer na minha vida, essas mudanças que eu estou pleiteando, quais as implicações recorrentes dela, o que eu posso contornar. A gente tem que ter um plano de vida, uma meta na vida estabelecida para a gente ir de passo a passo, né? Por que muitas coisas na nossa vida não dão certo? Porque nós somos ansiosos demais, a gente é julgador demais e nos julgamos principalmente de maneira de não acreditar na gente mesmo, com capacidade suficiente para contornar os nossos obstáculos. Então, qual é a dica? Primeiro, focar no problema não vai resolver o seu problema. Foque, você não deve deixar ele de lado, levar ele embaixo do tapete, não. Você tem que trazê-lo à tona e verificar as possibilidades que você tem no momento para resolver. Se for uma coisa que foge da sua competência, que foge da realidade que você está tendo, você deixa ele lá no cantinho, pendura, tá? Pendura ele no cantinho lá do pensamento e vai buscando alternativas para poder realizar essa situação. Assim na vida e de uma maneira geral, né? Eu atendo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e a maioria delas reclamam assim dos relacionamentos,
E até a gente mesmo, a gente comete, eu não estou isenta disso, né? A gente comete metemos os pés pelas mãos constantemente. Por quê? Porque a gente traz na nossa história de vida marcas, feridas, expomos isso, né? E a gente se pune às vezes por coisas que aconteceram no nosso passado. E a gente não deve comparar uma realidade com a outra. Cada momento que a gente vive é único. Cada coisa que a gente vive acontece de uma forma. E não é porque as coisas lá atrás foram difíceis, as coisas lá atrás não deram certo na sua vida, nos seus relacionamentos, naquilo que você queria fazer, que você vai carregar essa frustração para sempre. A vida é um eterno recomeço. Todo dia a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa nova. Todo dia a gente pode pensar, recriar, cocriar a situação que a gente quer. Só que às vezes a gente fica tão estagnado, a gente fica tão perdido nos obstáculos que a gente mesmo coloca, que a gente não consegue enxergar o óbvio, enxergar que às vezes a solução daquilo está mais próxima do que a gente imagina. Uma coisa que a gente precisa aprender também é nunca querer julgar o outro pelo que ele está vivendo, pelas coisas que ele faz. O diálogo é sempre o melhor caminho, tá? Trazer as coisas com mais clareza, trazer as coisas com mais transparência nas relações. Isso é muito importante, o diálogo, porque eu fico imaginando assim, olha, como que eu posso te ajudar a viver um momento difícil se você não se abre? Como que eu posso ajudar se não existe uma harmonia de comunicação, se não existe fluidez, se você não tem consciência ou confiança suficiente, né, na pessoa que está do seu lado para vocês trocarem ideias, porque duas cabeças pensam melhor. Só não pensa quando duas cabeças são duras o suficiente para não dar o bracinho a torcer e entender que na vida existe troca, que na vida existe ceder, que na vida existe ouvir o outro, entender o que o outro tem para dizer para nós. Então, eu gostaria de dizer a você que se você tem um problema, todo problema existe uma solução. Talvez seja temporário e você não conseguir equacioná-lo nesse momento, mas você certamente vai conseguir. Basta que para isso você tenha tranquilidade, paciência e ir projetando os seus caminhos de maneira que você consiga superar tudo aquilo que você quer. Lembrando sempre, 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 eu vou falar aqui para vocês que os pensamentos que a gente tem é que geram sentimentos que dominam a nossa mente. E você é quem controla a sua mente, não é ela que deve te controlar. É você que deve, assim, chegou um pensamento ruim, chegou um pensamento negativo, você tem que mudar. Tem que mudar o foco, mudar a vibração, porque isso vai te ajudar a achar as coisas mais serenas, mais tranquilas. Vai te evitar de ficar carregando pesos desnecessários, sofrimentos por antecipação, né? Eu vejo muita gente em que eu converso e que eu tô sempre alertando nesse aspecto. As pessoas vão me contar, por exemplo, vão me contar assim, eu fiz uma prova do concurso do Banco do Brasil que foi esse final de semana. Mas vai ser muito difícil, a média de corte é muito alta, acho que eu não vou passar não, eu acho que eu não consegui. Como é que você quer algum resultado se você já está pensando o pior? Bom, primeira coisa, você procrastinou, se você tivesse com consciência de que isso era importante para você, tivesse dedicado, tivesse empenhado, hoje você não estaria nessa dúvida cruel. Acontece também que as pessoas fazem as coisas muito sem planejamento, muito, vou fazer, vou ver o que dá. Não é assim. Na vida, a gente precisa planejar, na vida, a gente precisa organizar as coisas, ter disciplina e foco para a gente conseguir a estabilidade que a gente deseja. Isso em todos os aspectos. Não dá para a gente ficar deixando a vida me levar, deixar as coisas acontecerem, fluírem com naturalidade. Não é assim? É a mesma coisa quando eu escuto muito essa frase. Se Deus quiser, eu vou comprar meu carro. Deus não te quer a pé não, meu amigo.
Se Deus quiser, claro que Ele quer. Deus colocou você no mundo com inteligência suficiente, com capacidade. Então, e Ele deixou coisas maravilhosas para que a gente usufrua. Então, o que eu preciso fazer? Porque Deus já me deu tudo isso. O que eu preciso fazer então para eu adquirir essas coisas? O que está me faltando? Quais os caminhos eu posso chegar a esse meu desejo? Então, as pessoas querem muito, mas não estão dispostas a sair da sua zona de conforto, não estão dispostas a investir um pouco do tempo que ele gasta no foco daquela coisa que ele tanto quer. Né? E investir nisso é buscar parcerias corretas, é estar com pessoas corretas, é você estar estudando, planejando. Se você quer ser boa num determinado tipo de assunto, você tem que primeiro dominar o assunto. Então, não dá para a gente fazer as coisas de forma amadora na nossa vida, não. As coisas nós fazemos de maneira amadora o nosso dia a dia, aquilo que não exige muito de nós. Mas tudo aquilo que exige de nós, uma certa eficiência, depende muito mais da gente fazer e colocar foco naquilo que a gente está fazendo para poder realizar. Enquanto a gente se desculpar, enquanto a gente se vitimizar, enquanto a gente colocar no outro as responsabilidades que são nossas, a gente vai estar sempre dando justificativa para os nossos fracassos. A gente vai estar sempre colocando empecilhos para a gente conseguir o que a gente quer. Então, qual é a lição desse momentinho agora? É você ter foco, é você mudar o rumo da sua vida. De que maneira? Planejando, antecipando, né, estudando, tendo conhecimento sobre aquilo que você quer mudar, sobre as formas, as condições para você atingir. E lembrando que os pensamentos positivos, eles te ajudam a ser mais criativo, eles te ajudam a errar menos, eles vão te ajudar a solucionar os seus problemas, que às vezes você acha que não tem solução. É claro que tem solução. Pode não ser o que você busca no momento, mas pode ser um caminho. A gente nunca, né, começa de cima para baixo. A gente começa a fazer uma casa, a gente não começa ela do telhado. A gente começa a base, o tijolinho, tá? O cimento. Existe um processo e que as pessoas querem, na maioria das vezes, é pular essas etapas, é pular esses processos e colher as coisas antes do tempo. Ninguém, a árvore, ela leva um tempo para nascer, ela leva um tempo para crescer, ela leva um tempo para amadurecer os seus frutos. Então, existe o tempo certo. O que você tem que fazer é planejar esse tempo, estar em consonância com ele, os seus ideais e suas vontades, e ir colhendo os frutos que você está plantando. E não deixe para amanhã, começa a mudar o seu pensamento hoje, começa a focar nas coisas que você deseja, faça uma lista dos seus sonhos, busque as alternativas para você realizar, mude a sua forma de pensar, deixa de ser vítima, tá? Não fica se colocando no papel de vítima, eu não fiz isso porque o outro aconteceu desse jeito. Eu já fiz muito isso, tá? Eu já tive muitas oportunidades perdidas porque eu não tive disciplina, porque eu não tive organização e porque eu não tive objetividade para realizar. E um dos mais, assim, que eu lamento tanto hoje é em relação a um cargo que eu podia estar me aposentando como professora universitária, ter tido uma outro direcionamento na minha carreira. E eu não consegui, não foi por falta de conhecimento, foi por simples falta de organização e de atenção falha, tá? No meu processo de absorver as coisas para poder ter pontuado mais do que as outras pessoas. Porque eu tirei, nas 3 provas iniciais, eu tirei 3/10, eu tirei 10 na prova escrita, eu tirei na entrevista, eu tirei na prova didática e na prova prática, tá? Que era dar uma aulinha. Eu pulei essa etapa, por quê? Porque quando sortearam o ponto, quando a banca da faculdade sorteou o ponto, eu fiquei tão encantada, porque era um assunto que eu dominava demais. Eu adoro filosofia, eu era professora de filosofia. O iluminismo, para mim, era tudo, eu já me senti com o pé lá dentro. Então, nós éramos vários candidatos e tinha restado 3 pessoas.
E eu tenho certeza que as 3 candidatas eram boas, mas eu tinha muito mais conhecimento que elas e muito mais capacidade também. Mas por que é que eu não fiquei com a vaga? Até porque a outra pessoa, ela não tinha, eu acho que ela não tinha muito conhecimento que nem eu tinha, não tinha uma habilidade didática, mas ela foi correta, ela foi assertiva, ela foi objetiva, ela foi organizada, né? E eu, quando peguei o sorteio do meu ponto, fiquei tão maravilhada que eu não vi o restante dele. Eu vi só o iluminismo. Fui para a aula cheia de razão, achando que eu ia realmente, porque dar aula, falar, é uma coisa do meu universo, é uma coisa que eu gosto muito. Então eu já me senti, né, dona da vaga, já me senti dentro da universidade. E fiz uma belíssima explanação sobre o iluminismo. Só que quando uma das professoras da banca me perguntou sobre o meu ponto, falou, professora, você assim, tá muito bom, mas e o ponto, que era o iluminismo e as reformas pombalinas? Você não falou nada sobre as reformas e a gente gostaria que você focasse, né, no seu assunto. Foi a mesma coisa de tirar o chão o chão dos meus pés. Por quê? Por mais que eu me lembrasse do Marquês de Pombal, das reformas pombalinas, naquele momento eu fui pega de surpresa pela minha incapacidade de ter prestado atenção, pela minha não, como que eu digo, responsabilidade mesmo. Eu não tive responsabilidade, né? Eu não, pela minha falta de atenção, e eu perdi talvez uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu não perdi porque eu era incompetente. Eu perdi por quê? Porque eu não tive organização. Então, na vida, nós precisamos ter organização, muita organização, clareza, coerência com o que a gente fala, com o que a gente propõe e, sobretudo, foco, determinação e objetivo. Com isso, você muda todo e qualquer problema que você tenha, todo e qualquer aspecto da sua vida. Isso eu aprendi de lição. Em todos os outros concursos que eu fiz, eu tive, né, geralmente uma média muito boa e consegui resultados ótimos, não igual àquela oportunidade que eu perdi. Então presta atenção, às vezes nós perdemos a oportunidade da nossa vida. Por quê? Porque nós não nos colocamos diante dela com a atenção necessária que ela merece, com o foco que ela merece e com a determinação que a gente precisa ter nesse momento. Eu espero que você tenha gostado da minha historinha, eu espero que você curta e compartilhe o nosso vídeo. Um beijo grande e para finalizar, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Eu vou tirar aqui 3 cartinhas do Lenormand, pra gente não perder também, né? Tem gente que adora o baralho, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso, né? Que a gente acabou de falar, porque essa é a proposta também do meu canal, Lili Cartas Ciganas e Desenvolvimento Pessoal. E eu não quero trazer coisas grandiosas, não. São coisas simples, reflexões bem simplistas, para que você possa, né, interagir comigo e alguma palavra, alguma coisa chegar no seu coração e processar a mudança que você busca. No Lenormand hoje, 3 cartinhas. As 3 primeiras cartas vão reger o seu dia de manhã. Escolha a carta de número 1, a carta de número 2 e a carta de número 3. Pensa aí, né, no que você quer para amanhã. Qual vai ser a sua energia? O que vai gerir o seu dia amanhã? Vamos lá? Para quem escolheu a carta de número 1. Ô, cavalheiro, você está esperando uma notícia? Que legal, ela vai chegar. Se for no trabalho, se for na vida amorosa, se for uma vaga de emprego, se for uma comunicação, o cavalheiro traz mensagens, tá bem? Virá uma mensagem positiva para você, porque o cavaleiro ele traz sempre boas novas, tá? Vem chegando mensagem do seu dia amanhã, vai ser regido com comunicação, mensagem, tudo que você estiver buscando amanhã você vai ter clareza, vai ter o quê? O seu, você vai receber aquilo que você está buscando. Opa! Para quem escolheu a cartinha de número 2, vem a cegonha. A cegonha traz novidades.
novidades, boas novas, modificações, comunicação também. Pode, talvez, você está esperando aí a gravidez, aquela gravidez que você está buscando, a cegonha traz isso também. Se você não estiver buscando nenhuma gravidez, toma cuidado, pode vir aí uma gravidez inesperada, tá? Então, amanhã, quando você for sair, não quer beber? Beber, né? Evita. Tudo bem? Quer comunicação? Vai ter. Não quer beber? Evita. Pensa nisso. Tudo bem? E a terceira cartinha, a árvore. A árvore é uma carta maravilhosa. Ela é uma carta neutra, né? Mas ela traz o quê? A árvore, ela nasce, ela tem raiz, ela cresce e ela produz frutos. Me ocorreu aqui falar para você, a árvore é o reflorescer, é a hora certa da colheita, significa colheita, significa sossego, abundância de coisas boas, tá? Porque a árvore, ela traz vida, ela traz alegria, ela traz sombra, ela traz calmaria e ela traz sustentabilidade, raiz. O que você busca, o que você precisa é o momento da sua colheita. Tá? Amanhã o seu dia vai estar como a árvore, forte, vigoroso e cheio de frutos bons. Espero que você tenha gostado. Um cheiro meu e até a próxima. Gratidão!